Tá gravando então. Podem começar, tá? Então, vamos começar as nossas apresentações, tá? Quem não estiver apresentando aí pode desligar o microfone, faz favor, né? Desligar a câmera também para melhorar a qualidade da conexão, né? E aí, o tema 1, então, o grupo já está pronto, já pode começar, tá? Boa noite, então, pessoal, eu me chamo Thaís, tá? O nosso trabalho, então, dentro da matéria Sistema de Informações Gerenciais, será os fundamentos da inteligência dos negócios, gestão de informações e de banco de dados, né? O nosso grupo é composto por o Lucas Voltz, a Rosane Grant, eu, Thaís, Tiago Oliveira e Viviane Pitts. Tiago, é contigo. Tiago. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tiago. Eu vou começar usando um caso aqui para exemplificar a importância da gestão de dados no mundo empresarial hoje em dia. Como exemplo que a gente pode usar aqui, vai ser do jornal canadense The Globe and Mail, que é o maior jornal do Canadá e que, mesmo sendo já o maior jornal, tinha um plano de marketing bem ambicioso que considerava todo canadense que ainda não era cliente como um potencial assinante. O problema é que o The Globe mantinha muitos dados, todo mundo já deve imaginar um jornal desse tamanho, com milhões de assinantes, geram muitos dados. E esses dados eram mantidos num sistema antigo de mainframe ainda. Todos os dados de circulação, receita, publicidade, tudo. E acabava dificultando o uso e a análise desses dados por parte dos usuários corporativos, porque eles tinham que extrair esses dados do mainframe e usar um banco de dados local para fazer a análise. E acabava gerando alguns repositórios separados e tornava difícil o trabalho e causava alguns problemas para o jornal. Eles, por exemplo, eram muitos contatos desnecessários com pessoas que já eram clientes do jornal, aumentava os custos de marketing, propaganda mal direcionada, a oferta de assinatura desnecessária para pessoas que já tinham recusado, além do problema de segurança desses dados, por ter tantos dados separados, era difícil manter a segurança dos dados que eram fornecidos pelos clientes. Então, como que a empresa resolveu o problema? Ela acabou implantando um sistema integrado SAP que permitia gerenciar as diferentes ações de uma empresa. Aí ficou mais fácil, tipo controle de produção, logística, a parte de marketing, tudo. E junto com um data warehouse, que utilizava os dados históricos que eram gerados a partir desses múltiplos sistemas e fornecia os dados de potencial interesse para esse pessoal que tomava as decisões dentro do jornal, principalmente o pessoal de marketing. Tem até na tela aí uma citação do Marcel Almeida falando um pouco da importância do coisa. E qual foi o resultado, então, que o jornal alcançou só nessa mudança de sistema? Eles conseguiram uma economia pelo ganho de eficiência, pelos processos simplificados, as campanhas de marketing que antes eram demoradas e custosas passaram a ser feitas em um dia e bem direcionadas, e o que acabou resolvendo o principal problema deles, que era a reclamação de muito cliente que recebia oferta indevida, que já era cliente, como eu citei lá no começo. Então, isso acaba demonstrando a importância de uma boa gestão de dados, né, para a empresa. Isso foi um exemplo para contextualizar só, pessoal. Pode passar, por favor, Lucas.
Também para contextualizar um pouco do Big Data. Depois vai ser falado mais à frente ali a parte mais técnica, mas basicamente Big Data é um grande volume de dados, organizados ou não, com um número gigantesco de informações. Isso é uma coisa bem básica. Mas da onde vêm esses dados, basicamente? Esses dados são usados pelas empresas, tá? E é de muita importância que seja. Vem das mídias sociais, pesquisas, das fontes tradicionais. Como exemplo, alguém pode estar se perguntando, tá, mas como que é fornecido tanto dado assim? Por exemplo, quando alguém faz um pagamento pelo internet banking, querendo ou não, está fornecendo alguns dados. Quando acessa um site determinado, quando por rede social, é um baita exemplo de Big Data com o que tu curte, o que tu compartilha. A busca pelo Google, um exemplo, por exemplo, quando alguém vai e faz uma busca de um produto, um produto determinado no Google, qualquer um, e por curiosidade ou por interesse de compra e coisa, e após isso acaba sendo bombardeado por um monte de propaganda. Citando um exemplo, foi lá e procurou uma estante, depois começa várias propagandas, Magazine Luiza, isso, várias lojas te oferecendo o produto que tu tinha acabado de pesquisar. De certa forma, essas empresas têm acesso ao que foi chamado de Big Data, as informações que tu mesmo forneceu. E para citar a importância também da gestão e da análise, principalmente, porque é uma quantidade imensa mesmo de dados gerados. Como exemplo, em 2012, foi gerado o equivalente a 2 pilhas de livros colocados desde o Sol até Plutão, só para se ter uma noção da quantidade de dados que foi fornecido, isso em 2012, vem aumentando a cada ano. Como exemplo de um uso pode-se dizer um mau uso ou uma má análise dos dados, tem o exemplo do Google, que ele achava um tempo atrás ter criado um algoritmo que seria capaz de determinar o número de pessoas com gripe nos Estados Unidos. Era uma iniciativa bem audaciosa até. Eles relacionavam as localizações das pessoas com as pesquisas sobre gripe. Só que o resultado, segundo estudos, foi que o Google alcançou o dobro do número real de gripados. E por que teve esse erro, logo do Google, por exemplo? O erro, segundo especialistas, foi que o algoritmo só olhou os números e não o contexto das pesquisas. E esses números foram influenciados por os mais diversos motivos, como uma grande cobertura da mídia, por exemplo, o que acabou enganando o algoritmo criado pelo Google. Já como exemplo de uma boa análise desses dados fornecidos no Big Data, tem da empresa Hertz, que é a empresa de aluguel de veículo, que acabou reunindo todos os dados de pesquisa da web, mensagem de e-mail, de texto, e descobriu que estava acontecendo atrasos na Filadélfia, nos Estados Unidos, e foi capaz de ajustar rapidamente o número, né, de funcionários nos horários de pico. Então, aí fica um exemplo de uma boa análise dos dados fornecidos. Faz favor o slide, Lucas. Tem essa citação também sobre Big Data, desse Marcelo Roncato. Só para você ter uma noção ali, um Big Data bem trabalhado, tem a capacidade de descobrir o que o seu cliente mais gosta sem que ele mesmo saiba disso. Eu achei essa citação que define bem o que é o Big Data e a importância dele para as empresas, né? Agora eu passo a palavra, acho, para a Rosane. Sim, boa noite. Eu vou falar sobre a abordagem do banco de dados. A abordagem do banco de dados para a gestão de dados. O que é um banco de dados? Assim? É um conjunto, né, de arquivos relacionados entre si, com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. Antigamente, o banco de dados das empresas era composto por grandes arquivos de metal, cheios de arquivos de papel, que dificultava muito o acesso imediato. Se perdia muito tempo até procurar alguma informação, ou se perdia até as próprias informações. Hoje, com o banco de dados modernos e digitais,
é muito mais fácil relacionar um conjunto de arquivos a outros. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre entidades e atributos. Entidades são categorias genéricas que representam pessoas, um lugar ou uma coisa a qual se armazena e mantém informações. Cada entidade tem característica específica que são chamadas de atributos. Organização de dados em um banco de dados relacional. Em um sistema de informação, o banco de dados organiza as informações agrupando dados relacionados entre si. Tá? O banco de dados organizam os dados em tabelas bidimensionais. Um exemplo é a tabela fornecedor, que apresenta abaixo. Ela consiste em uma grade de colunas, linhas e dados. Pode passar, por favor. Cada dado específico a respeito de um fornecedor, ela é armazenado como um campo individual dentro da tabela fornecedor. Nos bancos de dados relacionais, os campos também são chamados de colunas. E a informação específica sobre um único fornecedor armazenado em uma tabela é denominada linha. Também pode ser chamado de registros ou tuplas. Na tabela, um campo para número fornecedor, e esse campo é denominado campo-chave. Cada tabela de um banco de dados relacional tem um campo designado chave primária, como vocês podem observar. Esse campo-chave é o identificador exclusivo para todas as informações em qualquer linha da tabela. E essa chave primária, ela não pode ser duplicada, ela é única, tá? É necessário designar um campo identificador especial para cada fornecedor. As linhas de dados podem ser ordenadas pelo conteúdo do campo fornecedor, e dessa maneira teremos uma lista de fornecedores por estado, independentemente da cidade. Não podemos guardar informações sobre as peças na mesma tabela dos fornecedores, porque cada linha da tabela conterá atributos referentes a peças e atributos referentes ao fornecedor. Como um fornecedor pode abastecer mais de uma peça, então serão necessários muitas linhas em cada fornecedor para mostrar todas as peças que ele provê. Então, teremos assim uma grande quantidade de dados redundantes sobre o fornecedor. Então, será muito difícil buscar essas informações sobre uma peça em particular, porque a gente não vai saber a ordem, se ela é a primeira, ou a quarta, ou a 15ª no registro do fornecedor. A tabela peça também deve conter outro campo, que é o número fornecedor, para saber o fornecedor de cada peça. Porém, na tabela peça, quando aparecer, é denominada chave estrangeira. A apresentação esquemática do diagrama entidade relacional é usada para esclarecer melhor essas relações entre as tabelas de um banco de dados relacional. Então, esse diagrama aqui apresentado abaixo, ele ilustra como uma entidade de relacionamento descreveria essa relação para para muitos. Pode passar, por favor, Thiago. Então, a linha que termina com 2 tracinhos representa um relacionamento 1 para 1. Tu quer voltar um pouquinho para o pessoal entender melhor ali? Só para isso. Então, uma linha que termina com 2 tracinhos representa um relacionamento 1 para 1, tá? E uma linha que termina com um tridente, um tracinho atrás, indica uma relação para muitos. Então, o diagrama mostra para nós que cada peça tem apenas um fornecedor, mas muitas peças podem ser fornecidas pelo mesmo fornecedor, tá? Pode passar, por favor. A figura 1 agora, então, ilustra um relatório mostrando um pedido de várias peças de determinado fornecedor. A informação no canto superior direito vem da tabela pedido, e os itens efetivamente pedidos são listados na parte inferior do relatório. Bom, e o diagrama 2...
Só fazer um comentário, tá? Desculpa te interromper, Viviane. Mas só para comentar que aqui, né, no Aldo está colocando a representação, né, dos relacionamentos de uma outra forma, tá? Lembra que nós vimos, né, eu falei que nós estávamos usando uma representação, né, usada aqui pelo professor Reuser, né, do livro de banco de dados dele, tá? Pode ter outras representações, então, não, só para deixar claro que essa representação é uma outra forma, né, que também vai fazer, né, vai demonstrar ali os mesmos relacionamentos, né, as mesmas possibilidades de relacionamentos utilizadas da forma que tinha mostrado para vocês na aula passada, né? Lembra que eu tinha colocado, né, o N, aqui está representado por uns pauzinhos, tá? Então, só para detalhar isso para o pessoal. Tá certo. Então, no diagrama 2, mostra a entidade relacionamento para um conjunto de tabelas, tá? Então, só para terminar ali, é uma entidade de relacionamento para um banco de dados de 4 tabelas, tá? Esse é o último diagrama que eu apresentei agora. Eu acho que agora a próxima, essa é a figura 2, então, que seria o projeto final de um banco de dados. Essa última aqui, esse aqui é o conjunto de todas as tabelas, tá? E agora a Thaís vai falar um pouquinho sobre o sistema de gestão de banco de dados para vocês. Boa noite, então. O sistema de gestão de banco de dados. O que ele é? Então, ele é um sistema que ele irá auxiliar a como gerenciar, a usar os dados, tá? A função dele é ser um software, tá? Específico, usado para criar, armazenar, organizar e acessar dados a partir de um banco de dados. O nome dele é derivado do inglês também e é muito conhecido por DBMS, Date Base Magnet System. Mais importante, além de ser a função, né, que eu falei ali, que ele vai criar, armazenar, organizar e acessar, o mais importante são os seus recursos, que é a definição de dados, né? Então, a sua função da definição de dados é especificar a estrutura do conteúdo do banco de dados. Esses recursos, eles podem ser usados para criar tabelas, tá, de banco de dados e também para definir as características de um campo de cada tabela. Também tem o dicionário de dados, que são arquivos que armazenam definições de elementos de dados, tá? Ele é muito usado também por usuários finais e especialistas. Perdão, pulei ele. É a linguagem de manipulação de dados, tá? Que a função dela é acrescentar, alterar e apagar e recuperar os dados. E ele é muito usado, essa linguagem de manipular dados, por especialistas e usuários finais, tá? Para conseguir extrair os dados que eles realmente querem para conseguir fazer e desenvolver as suas aplicações. A linguagem de manipulação de dados mais usada atualmente é a estrutura de consulta ou a SQL. A Microsoft Access, para computador pessoal, ela tem um exemplo de DBMS. Tá? Ele vai oferecer, então, um recurso de dicionário de dados, né, já pré-instalado, que vai apresentar essas informações quanto a nome, descrições, tamanho, tipo, formato, propriedade de cada campo. Por conseguinte, então, a sua função também é ajudar o programador ou o usuário final na tarefa de entender, ou seja, cruzar as informações, né? Onde e como esses dados realmente estão armazenados. Eles podem ser separados em visões lógicas ou visões físicas. A visão lógica é apresentada, assim, mais ou menos como nós, usuários ou especialistas dentro de uma empresa viriam. E já a visão física mostra realmente como eles são estruturados no meio físico. Pode passar. Existe, né, o DBMS relacional. O DBMS relacional
seria, né, a função dele é combinar, né, nessas tabelas os dados solicitados pelos usuários, né? Porém, esses dados eles precisam compartilhar elementos em comuns. Um exemplo, né, que é dado no livro que a gente utilizou, que é o livro do autor Laudo, 2014, é o exemplo que, como a Vivi trazia antes nas tabelas, aqui eu trago também, que é descobrir, então, o fornecedor da peça 137 e da 150. Pode pular. Para conseguir fazer isso, eu vou ter que utilizar das ferramentas, né, do banco de dados, que é chamado selecionar, select, que é onde vai se criar um subconjunto de todos os registros, as linhas que a gente chama, que vão obedecer, então, os critérios que eu quero, o que foi estabelecido. Existe, então, o projetar, que é a segunda função, que é o project, que ele vai criar um subconjunto composto, então, pelas colunas da tabela, que vai permitir o usuário, então, utilizar como as informações requisitadas. O vincular, que é o join, ele vai combinar essas duas tabelas e trazer a informação que eu solicitei. O exemplo vai estar nessa próxima imagem. Aqui, então, é o resultado, né, apresentado no livro do Laudo, né, aonde eu queria saber quem era o fornecedor da peça 137 e 150. Na imagem 1, bem embaixo ali a gente colocou, para ficar especificado, que é o selecionou a peça, combinou com o fornecedor e me trouxe o resultado através do vincular. Pode. Existe também o banco de dados não relacional. O banco de dados não relacional é chamado o NoSQL, no qual, então, vai ser utilizado dados mais flexíveis e são projetados para gerenciar um grande conjunto de dados. Ele se desenvolveu, né, através das muitas inovações e tecnologias que estão sendo adotado pelas empresas. Boa noite, pessoal. Passo a palavra para a Rosane. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouco de como usar o banco de dados para melhorar o desempenho e a tomada de decisão na empresa. Como já foi falado, os bancos de dados são de extrema importância para as organizações. Big Data. Só reforçando mais uma vez, quando se fala em Big Data, estamos falando em analisar uma grande quantidade de dados e de várias formas diferentes. Um Big Data ele pode ser estruturado ou não estruturado. O estruturado pode ser organizado em linhas e colunas. O não estruturado não pode ser organizado em linhas e colunas. No entanto, essa grande quantidade de dados pode ser de grande utilidade para as organizações, dando a elas amplas opções de informações a serem analisadas que podem ajudar a melhorar o seu desempenho. Infraestrutura da inteligência empresarial. Aqui nós estamos falando da importância de estruturar esses dados para poder ter acesso mais rápido a eles. Não adianta ter apenas os dados e não ter acesso rápido a eles. Então vamos apresentar algumas ferramentas utilizadas para isso. Temos o Data Warehouse e Data Marts. O Data Warehouse nada mais é do que um banco de dados que armazena dados históricos. Ele pega os dados de todas as áreas da organização e cria um dado histórico dela. O Data Mart é um subconjunto do Data Warehouse que é separado e isolado porque ele é específico de um grupo de pessoas ou de uma organização ou de um setor da organização. O Hadoop é um software de código aberto gerenciado pela Apache Software Foundation que serve de estrutura de operações de dados. O que o Hadoop faz é dividir um problema em milhares de nós de processamento. Depois ele combina o resultado em um conjunto de menor peso e mais fácil de ser processado. Computação e memória. Como o próprio nome diz, quando nós estamos falando de computação e memória, se fala em usar a memória RAM do dispositivo. É muito utilizado quando se precisa tomar decisões rápidas, porque ela processa os dados de forma mais rápida, eliminando os atrasos que seriam gerados utilizando a memória secundária. Um exemplo seria em corridas, plataformas analíticas,
As plataformas analíticas são ferramentas desenvolvidas para consulta e processamento de dados. Ferramentas analíticas, relacionamentos, padrões e tendências. Depois dos dados serem coletados e processados, eles ficam disponíveis nessas ferramentas. A primeira que nós temos é o processamento analítico online, ou OLAP. O OLAP permite que a empresa veja os mesmos dados de diferentes perspectivas diferentes, uma visão multidimensional. O que ele faz é pegar os dados e combinar eles, dando vários ângulos de visão. Um exemplo seria como um cubo mágico, ele dá vários lados de visão dos mesmos dados. O data mining, ou mineração de dados, o que ele faz é uma espécie de associação procurando por padrões ou anomalias que passam despercebidas, mas que podem auxiliar nas tomadas de decisões. Ele funciona através de associações, sequências, classificação, aglomeração e prognósticos. Text mining ou web mining. O text mining é uma ferramenta que analisa os dados não estruturados em texto das organizações, como e-mails, relatórios, memorandos, entre outros. E o web mining, ele analisa os dados não estruturados que estão disponíveis na web. Banco de dados web. Quando a gente fala em banco de dados web, estamos falando em acessar bancos de dados que estão disponíveis através da web. Eles podem ser acessados por outras organizações ou outras pessoas. Um exemplo é quando vamos comprar uma nova remessa de determinado produto para a nossa loja na internet. E o site do vendedor nos mostra quanto ele tem disponível para venda. Essa é uma informação do banco de dados do estoque da organização em questão. As vantagens de usar um banco de dados web é que os colaboradores precisam de pouco treinamento, pois quase todos já têm algum conhecimento de como usar um navegador web. Agora eu vou falar sobre a gestão dos recursos de dados. Então, a gestão dos recursos de dados, eles devem ser bem organizados, a fim de estarem acessíveis apenas às pessoas autorizadas. Se um banco de dados estiver adequadamente planejado e elaborado, problemas que poderiam ocorrer ao cruzar os dados não irão ocorrer. Assim, apenas os clientes em potenciais receberão ofertas como exemplo. Com o intuito de possuir tal qualidade de dados dentro de uma empresa, pode-se efetuar uma auditoria na qualidade de dados. Dentro disso, implementam o Data Clean, que basicamente é um filtro para detectar e corrigir as informações cadastradas erroneamente ou desatualizadas. Um grande exemplo, muito utilizado atualmente, é o banco de dados relacional, que organiza os dados em tabelas bidimensionais. Como a nossa colega já tinha falado, a Vivian, as tabelas bidimensionais são com linhas e colunas chamadas de relações, onde cada linha representa um registro e cada coluna um atributo. Cada tabela contém um campo-chave para a identificação de cada registro. Aí, agora vem também as referências dos principais autores, né, que nós pegamos para fazer o trabalho de gestão de recursos de dados, que são Almeida, Amaral, Landon e Roncato. Então, seria isso o nosso trabalho. Agradecemos. Certo, obrigado, pessoal. Alguém tem uma dúvida? Os demais colegas? Bom, então, agradeço a apresentação. Peraí. Professor, espera um minutinho que a galera aí do meu grupo não se manifestou tão cedo. Ficou muito parecido esse assunto com o tema 2 que o meu grupo irá apresentar em seguida. Teve alguns assuntos que, no caso, está relacionados ao nosso grupo. Eu não sei se é assim mesmo ou houve uma confusão do mesmo tema. Não, é que, na verdade, o tema 1, ele iria até as operações do SGBD relacional, né?
não precisaria entrar nessa parte aqui dessa parte do Data House, Data Mine, inteligência empresarial, que seria mais a parte de vocês, né? Que eu quebrei em 2 temas. Mas podem apresentar igual, enfim. Tá bom, obrigada. Embora vai ter uma, digamos, uma sobreposição ali dos assuntos, mas apresentem igual, tá? Podem colocar, tá? Já a apresentação, para nós não perder muito tempo. Tá, então a gente vai iniciar a nossa apresentação aqui. Boa noite, pessoal. O nosso grupo aí é formado pela Ana Flávia, por mim, Carolina, a Eduarda, a Gabriela e a Gabriele. Então a gente vai trazer um pouquinho mais dos assuntos aqui. Então, como já trazido ali um pouquinho pelo grupo anterior, o DBMS ele é um sistema de gestão de banco de dados. Um DBMS ele possui recursos e ferramentas aí para poder organizar, administrar e também acessar os dados. Então, o DBMS ele possui aí 3 recursos, né, que são considerados os mais importantes desse sistema, que são os recursos de definição de dados, o recurso de dicionário de dados e também a linguagem de manipulação de dados. Pode passar. Então, o recurso de definição de dados, ele é um recurso aí para especificar a estrutura do conteúdo do banco de dados. Ele pode aí criar tabelas de banco de dados e também definir características dos campos dessas tabelas. Porém, essas definições, né, elas precisam ser documentadas e armazenadas em algum local. Então, que entra o recurso de dicionário de dados, que tem essa função aí, né, de poder armazenar essas definições. Pode passar. Bom, para a gente poder ter acesso e conseguir manipular essas informações em banco de dados, os DBMS, eles utilizam a linguagem de manipulação de dados. Esse recurso, ele é usado aí para acrescentar, para alterar, para apagar e também para recuperar dados do banco de dados. Essa linguagem, ela possui comandos que permitem extrair dados do banco de dados para fins específicos. Apenas para título de curiosidade, né, a linguagem mais utilizada é a SQL, que é uma linguagem estruturada de consulta. Boa noite. Sobre banco de dados orientados a objetos. Atualmente, é necessário bancos de dados que possam armazenar não só números, mas também arquivos como imagens e vídeos. O banco de dados convencional, ele é projetado para organizar dados em linhas e colunas, e não é adequado para gráficos, mídias, imagens e vídeos. Para essas finalidades, a gente utiliza um banco de dados orientados a objetos. Ele armazena dados de forma que possam ser extraídos e compartilhados, e por esse motivo também eles estão se tornando cada vez mais comuns. E embora possam armazenar informações que são mais complexas do que um banco de dados relacional, são muito mais lentos para processar grandes quantidades de informações, que seria o ponto que eu botei em relevância, que apesar de ser uma ferramenta para conteúdos mais complexos, se torna também, para grandes quantidades, muito mais lento do que o banco de dados convencional. Pode passar. Tá. Agora, então, eu vou falar um pouco sobre como usar o banco de dados
para melhorar o desempenho e a tomada de decisão na empresa. Bom, a gente sabe, né, que as empresas elas usam o banco de dados para monitorar transações básicas, sejam elas de pagamento a fornecedores, de pedidos, etc. Mas também o banco de dados ele é usado para conseguir informações para a gente administrar a empresa. Dessa forma, então, acaba por melhorar a tomada de decisão. Mas como? Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Qual produto é mais aceito pelo mercado? Essa é uma informação que a gente pode conseguir através do banco de dados. E uma ferramenta que acaba sendo bastante importante nisso tudo é o Data Warehouse, que eu vou falar um pouquinho agora sobre o que é. Bom, se a gente for traduzir para o nosso português, Data Warehouse significa armazém de dados, que a gente pode dizer que é basicamente isso, que é um banco de dados que armazena não só dados atuais, como também dados históricos. Esses dados, eles são extraídos de vários sistemas de operação, como o de vendas, de clientes, de manufatura, e também de sites, de transações em sites. O Data Warehouse, ele também oferece ferramentas para consulta, para análise e relatórios gráficos. Então, dessa forma, a gente consegue apoiar a tomada de decisão. A gente ainda tem o Data Mart. O que é ele? Ele é um subconjunto do Data Warehouse, porém com quantidades menores de dados. Eles são dados que são colocados em um banco separado para uma população específica de usuários. De forma mais simples, a gente pode dizer que eles funcionam como pequenas fatias do banco de dados que eles são geralmente orientados para um departamento ou para um setor ou algum processo de negócio. Isso. Boa noite, pessoal. Eu sou Ana Flávia e eu vou falar sobre inteligência empresarial. No caso, aqui, usando pela sigla de BI, Business Intelligence, do inglês. O BI, diferente de um data warehouse ou de um banco de dados, ele não é utilizado para guardar dados, e sim para analisá-los. Através dele é feita uma coleta de dados, e dentro do próprio BI, que no caso eu peguei o exemplo do Power BI da Microsoft, ele é feito para coletar os dados, estruturá-los dentro do próprio sistema, e através dessa estruturação de dados, a gente consegue analisar tudo e... Desculpa, pessoal, meu microfone deu uma paradinha aqui agora. Ele serve para analisar os dados, estruturar, e através deles a gente consegue tomar algumas decisões baseadas nessa análise. Ana, eu acho que tá falhando o microfone dela. Não tô escutando nada aqui. Ana? Estão me escutando? Não. A gente não tá te escutando. Já faz um bom tempinho. Tá falhando o microfone. Tá, desculpa, pessoal, desculpa. Deixa eu ver. De repente, tu não sei se tu tá usando o microfone integrado no notebook, tu tá no computador, como é que tá fazendo? Eu tava usando fone de ouvido, mas eu vou tirar. Tá, então de repente tira, né? Eu acho que fica melhor, tá falhando bastante. Tá bom então. Tá, pessoal, desculpa aí. Tá tudo certo agora. Vamos tentar de novo. Como eu estava dizendo,
Acho que eu parei na parte de análise de dados. Vocês escutaram até essa parte? Sim, até essa parte. O BI ele serve para estruturar, né, os dados e através deles a gente consegue tomar algumas as decisões, porque quando a informação ela está dentro do banco de dados, ela não é uma informação, ela é apenas um dado. Ela é só números e textos e coisa nada. E quando você joga ela para dentro do BI, tu consegue transformar ela em informações, tu consegue fazer análises, você consegue entender o que está acontecendo dentro da empresa, consegue fazer relatórios, consegue medir o desempenho, consegue, sabe, gravar esse tipo de coisa. Consegue fazer ainda o compartilhamento e monitoramento dessas informações, porque dentro do próprio BI pode ser feito, emitidos relatórios, como eu já falei, e distribuídos para dentro da empresa. Deixa eu ver aqui. E através disso é possível, então, tomar uma decisão. A vantagem do BI é justamente essa, é conseguir juntar todas as informações do banco de dados, do Data Warehouse, num lugar só, gerar relatórios dentro dele, distribuir ele para a empresa e conseguir ter essa visão do que está acontecendo, de o que realmente está acontecendo. Mas, infelizmente, o BI ele não funciona se tu não souber o que tu está procurando dentro dele. Então, se você não consegue relacionar as coisas que estão dentro dele, conseguir relacionar as planilhas, as tabelas, daí não vai adiantar muita coisa. E para ele funcionar propriamente, precisa ter o banco de dados e o Data Warehouse com todas as informações precisas também. Porque se tiver as coisas meio bagunçadas dentro das planilhas, daí os dados vão ser confusos, inconcluídos e incoerentes. Então, pode passar no slide. O processamento analítico online permite análise multidimensional de dados, de forma que o usuário pode visualizar os mesmos dados de diferentes maneiras, pois ele utiliza múltiplas dimensões, que é o que no trabalho anterior o Lucas deu o exemplo do cubo mágico. O OLAP permite que os usuários obtenham respostas online sobre questões específicas em um tempo razoável, mesmo com uma grande quantidade de dados e de vários períodos. Eu vou trazer o mesmo exemplo que o livro nos dá, que seria de uma empresa que trabalha com produtos diferentes, como porcas, pinos, arruelas e parafusos, em diferentes regiões. Ela utiliza o OLAP quando ela quer fazer uma pesquisa mais específica. Uma pergunta do tipo, quantas arruelas foram vendidas em cada região? E para comparar também os resultados reais com a projeção de vendas. Seria para esse tipo de questões que a empresa utiliza o processamento analítico online. Pode passar. Oi, gente. Meu nome é Gabriele, tá? Eu vou falar um pouco sobre a questão ali do data mining, tá? O data mining, ele também é também conhecido como a mineração dos dados, tá? O conceito dele se concentra no desenvolvimento e também na aplicação de técnicas que permitem analisar e obter conhecimentos novos e úteis a partir de grande base de informações aleatórias, tá? De forma que esse processo permite limpar dados de ruídos e repetições, extrair informações relevantes utilizadas para avaliar eventuais resultados e também ajudar a tomar os negócios, né, tomarem melhores decisões e também rapidamente, tá? Algo importante dentro desse contexto sobre a questão da mineração de dados, tá? É que não seria possível a gente conseguir ter a mineração dos dados sem a existência da questão da estatística, tá? Porque eles utilizam a mesma base de construção. Então, eles utilizam a questão da variação, da distribuição, desvio simples, análise de regressão e também de conjuntos, e assim por diante, tá? De forma que a análise estatística clássica desempenha um grande papel
fundamental assim, na essência das atuais ferramentas e técnicas usadas pela mineração de dados, tá? Um exemplo, assim, então, para a gente conseguir contextualizar a questão da mineração de dados, tá? É o comércio varejista, que utiliza os padrões de compra conjunta para identificar associações de produtos e decidir colocá-los nos diferentes corredores e estantes dos expositores. E também detecta quais são as melhores ofertas e quais são as supervalorizadas, e também as ofertas que também aumentam a questão das filas no caixa, tá? E também é possível também utilizar essa questão para detectar fraudes em arrecadações, tendências de consumo e também opiniões dos clientes, tá? Uma coisa bem importante ali também é a questão do texto mining, tá? Ou também pode-se dizer mineração de dados por texto, tá? Onde a maioria das informações relevantes aos negócios encontra-se em texto, papéis e folhas, tá? O processo de mineração de texto consiste em criar chamados corpos e transforma a informação contida nos textos em uma matriz numérica, tá? A diferença entre mineração de dados e a mineração de textos, tá? É uma relação à natureza dos dados a serem analisados. Enquanto os dados estruturados encontram-se em tabelas de bancos de dados, os dados não estruturados apresentam-se em forma de documento de Word, arquivos, PDF e assim por diante. Pode passar. Era isso então, gente, a nossa apresentação. Certo, então, muito obrigado, tá, pela apresentação. Alguém tem uma dúvida aí, pessoal? Tá, vamos seguir então. Então, acho que ninguém tem dúvida. Então, o tema 3. O tema 3 é o grupo 4. Andréia, Kristen, Jéssica, Sônia e Kate, né? Estão prontos aí, gurias? Então, podemos começar? Ô, Sônia? Aposto, você só coloca no primeiro slide ali, Crisney, por favor. Vou tentar voltar aqui. Então tá. Já tivemos uma aula prática agora de como postar, né? Para quem não sabia, já aprendeu junto também. O nosso grupo ali, Crisney, para mostrar para os nossos colegas. Isso. Então, nós vamos falar sobre sistemas de gestão de informação, né? E o nosso grupo, a Andréia, a Crisney, a Jéssica, a Kate e eu, Sônia. Pode passar? Eu vou falar, então, agora sobre os aplicativos integrados. Os aplicativos integrados vieram e estão aí no nosso dia a dia para facilitar a troca de informações em empresas e também entre empresa e consumidor. Esses usos de softwares e sistemas integrados já estão bastante difundidos no mundo inteiro. Temos exemplos que hoje podemos encontrar facilmente no nosso dia a dia, que é o CRM para a equipe de vendas, o ERP para gestão empresarial, o TMS, que são os responsáveis pela logística, e o WMS, que é operadores de estoque. São aplicativos, né, bem difundidos já no mercado. Se não tivéssemos esses aplicativos, as tarefas rotineiras levariam muito mais tempo para serem realizadas. E talvez o consumidor precisaria esperar um longo tempo para receber seu pedido. Um exemplo aí hipotético, porque esses apps, eles levam a informação rapidamente e já trazem ela colocando para um lugar certo já, né? Temos os apps corporativos, são úteis para o dia a dia da empresa, pois aproximam clientes e organizam a gestão de negócios, os pedidos, a parte de marketing, financeiro, todo o dia a dia do negócio, né? E alguns dos benefícios em adotar esses apps
é os dados e informações em tempo reais, tanto para os funcionários como para os clientes. A empresa ela já vai sabendo o quanto precisa de comprar de matéria-prima e o cliente já tem uma provisão, né, bem aproximada assim, de entrega do produto, quanto vai ter que ter de estoque para receber esse produto. Então, é bem interessante. A geração de banco de dados qualificado, contendo informações de clientes e demais usuários. Isso permite identificar novas oportunidades de negócios com o foco no cliente, que inclusive o primeiro grupo também falou lá no para montar, né, exatamente isso, né, que vai juntando os clientes, usuários, vai vendo o que cada um gosta ou não, ou a data de aniversário de um cliente, para vir a mandar um parabéns, alguma coisa assim, lembrar do dia, né. A melhoria na rotina de trabalho, com aumento de produtividade e rapidez na execução das tarefas e uma obtenção de um relatório mais rápido e prático. E daí também, agora, a gente pensando nessa questão que muitos estão trabalhando em home office, né, devido à pandemia que estamos vivendo, né, o uso do aplicativo, né, dentro do lar, dentro de casa, ele também... Olha, só te interromper aqui, desculpa. Cris, se tu puder desligar o microfone, está dando bastante ruído aqui. Está dando bastante ruído na transmissão aqui, né? Até barulho de carro. Eu vou ter que voltar aqui, então. Peraí. Só para desligar o microfone. Uhum. Tá, obrigado, tá? Desculpa aí, Sônia. Tranquilo. É que o barulho de carro talvez até seja meu aqui, porque eu moro na rodovia, né? Não tem como. Enfim, né, falando ali do home office, como esses aplicativos estão perto da gente, né? É o que nós estamos usando agora, né? O Meet aí, nas aulas, no trabalho, reuniões direto. O nosso tão bem conhecido WhatsApp, a Skype, e um aqui, na hora da fome, que eu também lembrei, temos o aplicativo do X do Vini, que é muito importante também, né? Acho que seria mais ou menos isso a minha parte. Passo para minha colega Kate agora. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre os sistemas integrados. Bom, em todo o planeta, em todo o mundo, né, as empresas elas estão se tornando cada vez mais conectadas, tanto internamente, entre colegas, chefia, quanto externamente, entre fornecedores, clientes. Todo administrador, ele deseja reagir instantaneamente, né, no momento, quando um cliente solicita um grande pedido ou uma remessa de um fornecedor atrasa, ele vai querer saber o impacto que vai se desencadear esse evento, né, em cada setor da empresa. Principalmente se o administrador for de uma grande companhia, que aí tem que ser tudo muito rápido mesmo. Os sistemas integrados, eles oferecem a solução para tornar isso possível. Imagina uma empresa com N linhas de produtos, cada uma produzida em uma fábrica diferente, uma cidade diferente, cada uma delas com conjuntos independentes e incompatíveis de sistema que controlam produção, armazenamento e distribuição. Nesse exemplo, sem sistema integrado, qualquer decisão vai se basear em relatórios impressos, muitas vezes atualizados, o que vai tornar difícil entender realmente o que está passando pela empresa, né? Porque tu vai ter que fazer todos os comparativos manuais, todos os dados manuais, vai ser bem mais complicado. Então, o que são sistemas integrados? Eles são conhecidos também como sistemas de planejamento de recursos empresariais, que é o ERP. Eles se fundamentam em uma suíte de módulos de softwares integrados e um banco de dados central comum. Permite que os dados sejam compartilhados pelos diferentes processos de negócios e áreas funcionais de toda a empresa. O que é isso? Um único sistema para tudo. Produção e manufatura, finanças e contabilidade, vendas e marketing, recursos humanos. Então, quando um processo acrescenta novas informações, ele já torna disponível em todos os outros processos. Agora, um exemplo, assim. Se um representante lança um pedido,
O sistema já verifica o limite de crédito do cliente, já programa a remessa, já identifica a melhor rota de expedição e separa no estoque. Se não tem estoque, o sistema ele programa a produção, solicita ou compra os materiais de componentes aos fornecedores, automaticamente todas as previsões de produção, previsões de venda são atualizadas, o caixa também é atualizado, e todo usuário ele vai poder consultar e saber aonde está esse pedido na produção, que dia vai ficar pronto, quando iniciou. Da mesma forma que a administração, ela vai poder obter informações de dados, análise de lucratividade, custo de produto, custo de produção, né? O mais correto possível. Então, só para complementar o software integrado também, que eu já comentei ali dizendo o que era sistema, o software é desenvolvido em torno de milhares de processos de negócios pré-definidos. Então, o que é o software? Um sistema integrado é um ou vários, um conjunto deles, né? Um conjunto de software que vai promover essa interação entre todos os componentes da empresa. Então, por exemplo, eu vou ter o software de financeiro e contábil, o de recursos humanos, e eles vão conversar entre si formando um sistema integrado. Acho que da minha parte era isso. Boa noite, pessoal. Eu vou falar ali dos valores empresariais do sistema integrado e o próximo tópico também. E eu tenho um vídeo que eu fiz uma entrevista e aí eu vou compartilhar o link aqui para a gente reproduzir ele. Eu só não sei se vai dar certo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, está bem boa qualidade. Eu vou mandar ali no chat o link, mas eu vou tentar fazer aquela apresentação ali. Eu não sei se eu consigo fazer, já que é a Cris que está com os slides abertos, Sor. Daí ela fecha e aí tu abre. Tá. Certo. Professor, boa noite a todos. Conforme a gente vem estudando na disciplina com o professor Marquesan, os sistemas de gestão são fundamentais para uma gestão estratégica e eficiente de todo o processo produtivo da empresa. Conforme pesquisa realizada, normalmente as empresas contam com diversos sistemas de gestão, desde gestão de projetos, de produtos, Jéssica, até só para o vídeo. Para o vídeo. Ou seja, os sistemas de gestão. Tá falhando bastante. Desliga ali teu microfone, que eu acho que daí já vai melhorar um pouco. E aí, se tu puderes maximizar aqui a tela, ali, ó, no último botãozinho ali, para ficar um pouquinho maior. Tá? Aqui no último ali, para te maximizar o vídeo. Tá? No último botãozinho. No último. Bem no canto ali na direita, no último. Isso aí. Tá. Eu acho que ele já carregou agora um pouco o vídeo, de repente ele vai sair melhor. Presentes. Eu acho que tu clicou no pause ali, sem querer. O vídeo está parado. Desde a concepção do produto até após o término da sua vida útil. Convidei o professor Edson Lima, professor no IFE Campus Canoas, engenheiro mecânico com larga experiência em gestão e integração de projetos. Professor, pode nos falar mais sobre o valor empresarial dos sistemas integrados? Jéssica, boa noite, pessoal. Com relação a sistemas de gestão, uma empresa, eu vou pegar o exemplo de uma indústria, possui diversos sistemas de gestão que têm suas funções específicas. Por exemplo, existe o CAD, que é um sistema de projeto de engenharia, em que eu modelo o produto que eu vou fabricar depois na minha linha de produção. Então, esse sistema CAD, nesse sistema eu posso informar
por exemplo, quais são os componentes que fazem parte do produto que eu vou fabricar. Por exemplo, eu posso dizer que existem, naquele tipo de motor, 23 porcas M3 de 12 milímetros de altura. Essa informação consta no sistema, faz parte do sistema de CAD e faz parte do projeto do produto. Entretanto, o compartilhamento dessa informação para outros sistemas, ela é fundamental para otimizar a eficiência da gestão do meu processo industrial. Por exemplo, se essa informação vai para o sistema de compras, automaticamente o sistema de compras sabe que para cada produto vendido daquele projeto, precisa ser comprado 23 porcas, enfim, daquela especificação. Ou seja, eu não preciso mais movimentar papéis ou informações, porque o sistema faz isso automaticamente. Vendas, vendeu 100 unidades daquele produto, automaticamente já se sabe toda a matéria-prima necessária para fabricar aquele produto, que informa compras, que já informa automaticamente os seus fornecedores de que vai precisar em tal momento, tal quantidade daquelas peças para fabricar o produto. Então, o sistema de gestão de informações é o sistema que agrega essas informações e possibilita que o gestor tenha uma gestão mais eficaz do sistema. Ou seja, eu não preciso comprar nem a mais nem a menos. E eu sei o momento que eu preciso ter essa matéria-prima dentro da minha empresa para poder fornecer para aquele fornecedor que me comprou. E posso dizer, inclusive, né, quando que eu vou poder fornecer, porque eu tenho toda a gestão. Bom, o que isso agrega em valor para uma empresa? O que agrega em valor é que essa empresa, ela consegue ser muito mais eficiente. Se eu consigo ter essa informação disponível, eu posso reduzir, por exemplo, estoque. Se eu consigo reduzir o estoque que eu tenho, é menos custo, tanto custo de armazenagem, custo de movimentação, como custo de capital parado em estocagem. E assim por diante. Isso aumenta muito o valor que a empresa tem agregado a ela por ter esse tipo de sistema. Uma empresa que tem CAD no seu projeto do produto já é uma empresa que tem um valor agregado maior. Uma empresa que tem um sistema integrado de gestão é uma empresa que eu consigo avaliar e fazer, né, vários tipos de simulações e eu consigo verificar o andamento da empresa, tudo com uma única interface, por exemplo. Eu consigo retirar relatórios dali com muito mais facilidade. Isso promove uma gestão mais eficiente e isso vale. Isso é dinheiro, porque se economiza tempo, se economiza recursos. Eu posso saber quanto que eu posso vender, se eu posso atender aquele pedido ou não, e posso, inclusive, assinar um contrato de risco dizendo que se eu não fornecer em determinado tempo esse produto, eu vou pagar uma multa. E posso repassar isso para os meus fornecedores. Olha, se vocês não me fornecerem essa matéria-prima em tal tempo, vocês é que vão pagar a multa. Vocês conseguem fazer, eu digo que eu consigo fazer. Isso tudo é dinheiro, isso tudo é valor agregado. Por isso que os sistemas integrados também são sistemas caros. Então, essa é a resposta. Você consegue otimizar, né, melhorar a tua gestão interna, a gestão de todo o teu negócio, com um sistema integrado. E isso é valor, isso gera valor, é dinheiro que deixa de sair, né, da tua empresa, desperdícios que deixam de acontecer. Isso é valor agregado. Deu para escutar bem. Aqui para mim, pelo menos, consegui escutar bem o vídeo, né? Não travou, tá? Só o finalzinho agora que travou, tá? Aí o próximo tópico, daí eu acho que vai ter que, né? Vai ter que parar a tua apresentação para a Cris voltar, né? A resposta, o vídeo anterior, falando mais sobre sistema de gestão de cadeia de suprimentos. A gestão da cadeia de suprimentos, ela é fundamental.
fundamental nesse processo para que você possa ter os produtos, o insumo na hora certa dentro da tua empresa. Isso funciona muitas vezes para empresas que estão muito perto uma das outras, né? Por exemplo, a GM, ela tem agregada ali em Gravataí mais 17 indústrias que estão do lado dela. Então a GM consegue ter um sistema de gestão de suprimentos extremamente eficiente, porque os fornecedores, eles estão do lado dela. Então, normalmente, quem forma estoque são os fornecedores dela, porque existe uma situação de transporte, por exemplo, onde o aço vem de São Paulo por caminhão e é fornecido para a Gestamp. E a Gestamp pega essas chapas de aço, molda, né, as peças necessárias para o veículo e leva para a fábrica da GM. Então a GM recebe todo dia, é um sistema chamado Just in Time, ela recebe todo dia o que vai precisar naquele dia. Entretanto, a Gestamp que fornece para a GM já não consegue fazer isso. Só que se a Gestamp não recebe, mesmo tendo estoque, não recebe a matéria-prima no prazo indicado, também vai gerar problema para a GM. Ou seja, a própria GM controla o sistema de gestão de suprimentos de toda a cadeia. Ela controla o que a Gestamp vai receber, o que a Pirelli, agora, né, trocou o fabricante do pneu, mas enfim, o que cada um dos fabricantes vão receber de matéria-prima para poder fazer os produtos dela, para fornecer para ela. Então, é um sistema integrado de várias empresas que ficam olhando toda a movimentação de matéria-prima, desde o início da mineração, por exemplo, dos insumos, ou da siderurgia, ou da petroquímica, ficam olhando toda essa movimentação e fabricação dos insumos para chegar até as empresas que fazem parte do complexo da GM, que vão fornecer para a GM. E tudo isso gera alerta. Então, esse sistema de gestão ele é enorme, né? Ele envolve um monte de outras indústrias que estão dependentes dele, que estão mandando informações para ele. A GM consegue saber exatamente onde está o transporte de determinado produto que vai ser entregue para um determinado fornecedor num determinado dia. Isso que a GM não deveria, não precisaria se preocupar com isso, entretanto, eles ficam enxergando isso. Então, são sistemas muito maiores que recebem informações de vários setores, de vários lugares. Quando o motorista do caminhão chega para carregar, isso gera uma informação para esse sistema. Quando o motorista do caminhão entrega a matéria-prima, gera informação para o sistema e assim por diante. Então, se consegue saber exatamente os estoques, onde estão, e com previsão de meses, com previsão de daqui a 6 meses como que vai estar acontecendo as coisas, ou deveriam estar acontecendo as coisas. Esse é o tamanho de um sistema de gestão de cadeia de suprimentos. Para complementar isso, ainda existem os sistemas de gestão de cadeia, que é mais do que cadeias de suprimentos. Por exemplo, existe no caso da GM, um sistema de gestão de cadeia automotiva, em que, para além de suprimentos, para além de produtos e matérias-primas que circulam dentro da rede, ainda existem as informações de capacidades produtivas, em que eu consigo saber exatamente o que cada empresa que faz parte dessa minha cadeia consegue fazer, quando consegue fornecer. Isso não faz parte de um sistema de gestão de cadeias de suprimentos normal. Isso é uma associação de diversas empresas, que conseguem movimentar tamanha informação para que você tenha, digamos assim, a ideia de tudo que acontece na tua cadeia de suprimentos. Professor. Essa foi a minha parte. Eu acho que a Cris pode retomar o próximo tópico ali nos slides. Boa noite.
Boa noite. Meu microfone está funcionando? Sim, tá. Tá. Vê se tá mais alto. Tá baixinho? Tá bem baixinho. Tá, deixa eu aumentar o volume aqui, então. Talvez tu tenha que se aproximar mais. Tá, e agora? Aumentou um pouco. Peraí. Agora tá bom? Melhorou. Melhorou. Eu vou falar da cadeia de suprimentos. Até o professor Edson já falou ali alguma coisa. É uma rede de organizações e processos de negócio para selecionar matérias-primas, transformá-las em produtos intermediários e acabados e distribuir os produtos acabados aos clientes. Essa cadeia interliga fornecedores, instalações industriais, centros de distribuição, varejistas e clientes, com a finalidade de fornecer essas mercadorias e serviços da fonte até o ponto de consumo. As matérias-primas, informações, pagamentos, tudo flui dessa cadeia em ambas as direções. Aí tem um exemplo do livro, que é da Nike, que o exemplo da Nike é que ela projeta, distribui e vende os tênis, meias e roupas esportivas e acessórios pelo mundo. Os fornecedores são fabricantes terceirizados de outros países, até do Brasil também. E essas empresas manufaturam os produtos da Nike. Isso quer dizer que os fornecedores da Nike não fabricam o tênis do nada, né? Eles adquirem os componentes de outras empresas, de outros fornecedores, e depois reúnem tudo para acabar o tênis. Aí esses são um exemplo que eu peguei da Nike, né? E a gestão de suprimentos e informações é um gerenciamento de uma rede interligada de negócios envolvidos na provisão final de pacotes do produto e serviços requeridos por clientes finais. Algumas ineficiências nessa cadeia são usadas por informações imprecisas e extemporâneas. Um exemplo é quando um fabricante pode ter excesso de peças em um estoque e não saber quando vai receber a próxima remessa do seu fornecedor. E o fornecedor fazer um pedido ineficiente de matéria-prima por não saber quando vai receber a próxima remessa do seu fornecedor. E isso pode causar um desperdício, né, de até 25% numa empresa. Assim, quando um fabricante souber o quanto e quando o seu cliente vai querer os produtos, ele pode usar a estratégia do just-in-time, como o professor Edson falou, que é mais eficiente, mas também pode ter os imprevistos, né? Peraí que eu me perdi. Quando um fabricante souber o que o seu cliente quer, ele vai ter a peça, mas pode surgir os imprevistos, muitos fabricantes podem ter um estoque de segurança, só que isso também pode gerar um prejuízo para o fabricante. O problema pode surgir como um efeito chicote, né, que produz um impacto negativo na regularidade e estabilidade dos pedidos recebidos numa cadeia de abastecimento, mas pode ser controlado quando se reduz as incertezas sobre a oferta e a demanda. E isso acontece quando todas as cadeias contam com informações atualizadas. E é isso. Essa foi a minha parte. Agora é a Cris. Só tô ligando o microfone aqui, só um pouquinho. Tá aparecendo a apresentação? Oi? Está, Cris. Tudo certo. Tá tudo certo. Tá, beleza. Tudo certo. Eu vou falar sobre software de gestão de cadeia de suprimentos. Como foi falado ali, a gestão, como é feito, como a Jéssica ali, o professor, sobre toda essa ligação de como as peças, como vêm as peças, como as pessoas sabem, a empresa sabe a quantidade de peças que tem que ser comprada e toda essa, quando deve ser entregue um produto, enfim, são através dos softwares de inteligência que eles fazem,
Eles são subdivididos em softwares que auxiliam no planejamento e que apoiam a execução. O planejamento seria a parte de gerenciar, de prever o que vai faltar, de prever a quando deve ser entregue o produto. E a parte de software de execução seria o software que auxilia no controle de dados, de informações, de monitoramento, monitora a situação fiscal, a parte de contabilidade, de logística, de armazenamento e cadeia de suprimento global e a internet. Sem a internet era muito difícil controlar a cadeia, controlar o sistema, porque cada fornecedor tinha uma plataforma diferente, não tinha aquela conexão. E com a internet, isso mudou, né? Acabou as fronteiras, não existe mais fronteira. Um fornecedor, como o professor Edson falou, a GM, se ela falta uma peça aqui e tem lá na China a peça, ela manda vir. Ela tem como o fornecedor pode ficar na China, em qualquer lugar do mundo, ele traz de volta. Ele consegue entrar em contato com o fornecedor fala a mesma linguagem que ele, com a internet. Consegue entender e ir rápido, e tipo, muito rápido. Imagina com essa situação da pandemia, se não tivesse essa integração entre a internet, não tivesse a internet, como ia ter essa integração que tem agora? Como ia ter esses pedidos, os produtos em ser entregue? É mais ou menos isso. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, tá legal. Vou começar a falar aqui. O nosso grupo é composto pelo Felipe, a Laisla, o Luiz Henrique e eu, Marcelo. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre aprimoramento, a tomada de decisão e a gestão do conhecimento. Tá? Eu coloquei esse filme no começo aqui para dar uma explicada, que é O Homem que Mudou o Jogo, Moneyball, que é o beisebol orientado por dados. Tá? Como é que funciona isso? Era um time de beisebol com um pouco recurso financeiro e com seu gerente geral, com um dos menores orçamentos da liga principal, ele conseguiu ganhar 103 jogos no ano de 2002 e participou das eliminatórias 5 vezes nas 8 temporadas seguintes. De que forma que ele fez isso? Desculpa. Ele tinha que, no começo da temporada, ele já perdeu seus 3 principais jogadores de beisebol para os times concorrentes, como eles tinham um orçamento muito mais abaixo do que os demais, era equivalente a 39 milhões de dólares, e enquanto os outros era 3 ou 4 vezes o valor mais elevado, 100, 120 milhões, eles precisavam recompor no mínimo essas 3 peças, esses 3 jogadores. Só que como é que eles iam fazer isso se eles não tinham recurso suficiente para concorrer com os outros times, né? Então ele saiu à procura e encontrou um economista recém-formado que implementou um sofisticado software de análise de performance de jogadores. E através disso eles não viam os jogadores como uma forma de troca, uma moeda, como dinheiro, investimento, que nem a maioria dos grandes clubes. Mas sim, através desse software de estatísticas, eles podiam analisar as informações dos jogadores e ver se era viável, se era importante um determinado jogador para o clube. Até tanto um exemplo disso foi um jogador que eles contrataram, era um dos principais jogadores de um time principal, só que ele teve uma lesão no cotovelo e não pôde mais jogar, aí foi dispensado. Aí esse assistente e o gerente geral foram atrás deles, vendo através desse sistema, desse software de dados, que ele seria importante para o time, através da análise de dados, no percentual que eles tinham, ele conseguia ver que ele era importante. Aí até teve um atrito no time principal, dizendo que, mas como que o cara, a finalidade dele era arremessar,
e o cara agora está machucado, não tem mais condição de arremessar, e nós vamos colocar ele para jogar. Aí eles disseram que não importava se ele fosse acima do peso, se ele fosse um pouco mais velho, ou até mesmo machucado, ele chegaria, através dos dados, das estatísticas, ele chegaria na base, ou seja, pontuaria. Aí o que se diz? Então, o Moneyball ali, ele não corresponde apenas do beisebol, mas sim um aprendizado sobre a utilização dos dados, como, de certa forma, uma arma competitiva, né? Especialmente ali onde os recursos são mais escassos e a inovação é essencial. Ou seja, o que queria dizer? Que, através do uso de dados e estatística, a gente pode encontrar o que muitos gestores não conseguem ver, né? Através do olho nu, né? Assim, através dos dados. Só agora aqui, a tomada de decisões e sistemas de informação. Uma das principais contribuições do sistema de informação é a melhoria na tomada de decisão, tanto para os indivíduos quanto para os grupos. Aqui eu coloquei uns dados, aqui o valor empresarial do aperfeiçoamento da tomada de decisão. Aí aqui eu queria falar um pouquinho sobre o item 3 e o 4, só um comparativo aqui, um exemplo de decisão, que seria decidir os níveis diários de estoque de peças. O tomador de decisão, no caso aqui, seria o gerente de estoque, desculpa. O número de decisões anuais, 365, ou seja, um por dia, né? E o valor estimado de cada decisão para aperfeiçoamento da empresa, $5.000, que equivaleria anualmente a 1.825.000. E já no de baixo aqui, o identificador, o exemplo de decisão, identificar ofertas competitivas dos principais fornecedores, que seria, no caso, o tomador de decisão, o gerente sênior. Uma decisão equivale a 2 milhões. E o valor anual também 2 milhões, porque foi uma decisão, né? Ou seja, de repente aqui, nesse caso, no gerente de estoque, uma alternativa, de repente, que eu vejo, ele tomou 365 decisões, chegou ao valor quase próximo do gerente sênior, que foi 2 milhões. De repente, ao invés de decidir, tomar decisões diárias, de repente, uma opção é pudesse tomar decisões quinzenais ou mensais para, de repente, até baixar esse valor, não do gerente sênior, no caso, mas do gerente de estoque, né? Um exemplo. Aí, aqui seria o tipo de decisões. As decisões não estruturadas são aquelas em que o responsável pela tomada de decisão deve usar seu bom senso, sua capacidade de avaliação para definição de problema, ou no caso, um gestor, que não, no caso, né? Decisões estruturadas são repetitivas e rotineiras e envolvem procedimentos pré-definidos, de modo que não precisam ser tratadas como se fossem novas. E decisões semi-estruturadas. Nesses casos, apenas parte do problema tem uma resposta clara e precisa. Nós vamos ver aqui no próximo slide. Aqui eu coloquei as características e exemplos de decisões. As características de decisões, no caso ali, não estruturadas, com gerência sênior, né? E o exemplo, decidir a entrada ou saída dos mercados, aprovar o orçamento de capital, decidir metas de longo prazo. Semi-estruturadas, gerência de nível médio, formular um plano de marketing, desenvolver orçamento de departamento ou projetar um novo site corporativo. E outra característica de decisão, a estruturada, que daí seria gerente operacional ou equipes de funcionários, né? E o exemplo, repor estoques, conceder crédito a cliente, determinar ofertas especiais para os clientes. Aqui o processo de tomada de decisão. Tomar decisão consiste em diferentes atividades. Simon descreveu 4 diferentes estágios no processo de decisão, que são inteligência, concepção, seleção e implementação. E aqui são os 4 estágios da tomada de decisão, que seria a inteligência, a descoberta do problema, qual o problema, a concepção, descoberta da solução, quais as soluções possíveis, a seleção, que seria a escolha das soluções, qual é a melhor solução, e a implementação. Teste, testando a solução está funcionando, o que podemos fazer para melhorá-la. E a tomada de decisão automatizada e de alta velocidade. Nessas decisões automatizadas de alta velocidade, os estágios do processo de tomada de decisão, inteligência, concepção, seleção e implementação, são capturados por algoritmos computacionais que definem com precisão os passos a serem seguidos, que resultarão uma decisão. Aí aqui eu coloquei uma foto de um exemplo que eu fiz uma pesquisa do algoritmo.
ele pegou aproximadamente 22.300.000 resultados em apenas 60 segundos, né? Seria uma tomada de alta velocidade aqui, né? Aí, da minha parte, seria isso daí. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar, então, da parte da inteligência empresarial, já foi falado um pouquinho antes, então vou só dar uma resumidinha aí, que é o BI, né, o Business Intelligence, que ele é um termo utilizado para descrever a infraestrutura para armazenamento, integração, elaboração de relatórios e análise de dados relevantes disponíveis. Então, isso a gente utiliza na empresa, né, para como se fosse uma plataforma onde a gente importa todos os dados que nós temos, né, de diversas informações, vai tudo para dentro dessa plataforma e lá dentro a gente consegue fazer comparações, emitir relatórios, né, que depois podem ser utilizados para gestão, para tomada de decisão. Dentro do ambiente de inteligência empresarial, então tem esse esqueminha aí, que eu vou explicar certinho aqui o que é cada fase. Tem, então, os dados do ambiente empresarial, né, que são os dados estruturados e não estruturados, de várias fontes, que eles precisam ser integrados e organizados de modo a ser analisados e utilizados para a tomada de decisão. Aí tem a parte da infraestrutura de inteligência empresarial, que são, então, os dados que podem ser armazenados em bancos de dados transacionais ou combinados e integrados em um armazém de dados corporativo. Existe também o conjunto de ferramentas de análise empresarial, que é um conjunto de software usado para analisar os dados e produzir relatórios. Existe também ali os usuários e métodos gerenciais, que são o que os gestores impõem a ordem, né, na análise de dados usando uma variedade de métodos gerenciais que definem metas estratégicas de negócios e especificam como o progresso será medido. Então, ali nessa primeira parte ali dos dados do ambiente empresarial, ali a gente tem os exemplos de call center, site, dispositivos móveis, dados de mídia social, lojas, fornecedores, dados econômicos e governamentais, né? Eles entram dentro dessa primeira parte ali. Aí, na parte da infraestrutura, a gente tem ali daí os bancos de dados, né? Data warehouse, data marts, plataformas analíticas. Aí, a segunda parte aí dos conjuntos das ferramentas de análise empresarial entra, então, os modelos, mineração de dados, OLAP, ferramentas de elaboração de relatórios de consulta, análises de Big Data. Os usuários, então, a estratégia empresarial, gestão de desempenho, Balanced Score e previsões. Aí depois vai para a parte da plataforma de entrega, que daí entra o SIG, SAD e SAI. O professor também explicou na última aula, né? A parte ali do SIG, que são as operações básicas para os gerentes de nível médio. Do SAD, então, são sistemas de apoio à decisão, onde não existe, então, uma resolução totalmente pré-definida, né? Não é um problema único, ele vai se mutando, né? A partir do SAI também, que é os sistemas de apoio ao executivo, que é para gerência sênior, então entra dentro dessa plataforma de entrega. Esses são os resultados da inteligência e da análise empresarial, que são entregues para os gestores de diversas maneiras, de acordo com os dados que eles necessitam. Essas plataformas, elas fornecem informações e conhecimentos para pessoas em níveis diferentes da empresa, desde o nível operacional ao nível estratégico. E a interface com o usuário, então, são os pacotes atuais de software de análise empresarial que apresentam ferramentas de visualização de dados, tais como gráficos, quadros, painéis e mapas detalhados. Aí, antigamente, essa interface com o usuário, ela era contida apenas às pessoas que precisavam das informações. Agora, elas já são mais automatizadas, né? E a forma que elas se apresentam, então, acaba sendo mais de fácil acesso. Hoje,
no telefone, dispositivos móveis, já é possível ter uma interface com essas informações, né, que vai, então, mostrar relatórios, painéis e outras informações, assim, de fácil acesso e rápido, né? Pode passar o slide. Esse também foi o que eu expliquei ali. E esse também é o final ali do que eu expliquei desse ambiente de inteligência empresarial. Aí dentro da inteligência empresarial, ainda tem os recursos analíticos também, né? São os profissionais que tomam decisões, necessitam de informações corretas em tempo real, sendo que as ferramentas analíticas podem auxiliar a compreender as informações e agir. Aí essas ferramentas, então, são relatórios de produção, que são pré-definidos com base nas necessidades específicas do setor. Aí tem os relatórios parametrizados, onde os usuários podem colocar diversos parâmetros. Ele funciona tipo uma tabela dinâmica, onde pode-se filtrar os dados e isolar os parâmetros que deseja analisar. Isso pode ser útil quando se quer analisar, por exemplo, no livro tinha um exemplo de uma Starbucks, né, que vende café. Então, eles analisavam em um determinado local quais eram os que mais vendiam. Então, poderia ser feita uma campanha de marketing, publicidade de acordo com aquela região. Então, poderia auxiliar nesse formato aí, esse relatório parametrizado. Aí tem os painéis, scorecards, que são ferramentas visuais para apresentar dados de desempenho definidos pelos usuários. Existe também a ferramenta de criação de consulta, pesquisa, relatório específico, que permite que os usuários criem seus próprios relatórios com base em consultas e pesquisas. Tem também o drill down, que é, traduzindo para o português, é detalhar, né? Que é a capacidade de mover de um resumo de alto nível para uma visão mais detalhada. As previsões, cenários e modelos, que incluem recursos de previsão linear, análise de cenários alternativos e análise de dados, utilizando ferramentas estatísticas padrão. Aqui tem um exemplo, então, de relatório de produção, onde tem a área funcional da empresa, né? Ali, venda, serviço call center, marketing, e ao lado tem um relatório de produção que elas podem desenvolver, né? Nem ali no exemplo de vendas, tem previsões de vendas, desempenho da equipe de vendas, vendas cruzadas, tempo de ciclo de vendas, e em cada área ali, então, tem um exemplo de relatório. Da minha parte, Boa noite, a gente teve um problema com interferência que eu vou apresentar do computador da Liza, então. Análise preditiva. A análise preditiva, ela usa a análise estatística, técnicas de mineração de dados. Só um momento. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tá bom a qualidade. Tá bom. Então, a análise preditiva, ela usa a análise estatística, técnicas de mineração de dados históricos. Só um pouquinho. O Marcelo ali, se pudesse fechar o microfone, tá começando a dar umas interferências aqui, para facilitar aqui. Acho que tem um minutinho. Peraí. Tá. Ai, peraí. Tá. Obrigado e desculpa te interromper, tá, Felipe? Não, sem problema. Bom, então, é muito utilizada essa análise que ela cria suposições sobre as condições futuras para prever tendências e padrões de comportamento, que nada mais é do que tentar prever os comportamentos futuros, que é muito utilizado em emissão de apólice da companhia de seguros, quando eles falam em idade do condutor de veículo, por exemplo,
sexo masculino, geralmente as mulheres se envolvem menos em acidentes. Também tem a questão da pontuação de crédito, o score, quando vai trabalhar com financiamentos ou na área dos cartões de crédito, né? Seguradoras de assistência médica e planos de saúde também, que conforme a idade da pessoa, tende ao plano ter um custo mais elevado, justamente por conta dessa análise que é feita anteriormente para prever um maior gasto futuro, né? A FedEx também tem utilizado a análise preditiva com essa função de desenvolver modelos que prevêem como que os clientes vão responder às mudanças de preços e aos serviços deles. Então, a taxa de precisão do sistema de análise da FedEx já está variando entre 65% e 90% de acerto. Tá. Então, a análise do Big Data, basicamente, ela fornece dados para análise preditiva, porque tanto no setor público quanto no privado, os dados de mídia social, transação dos clientes, informações de sensores e de máquinas, que criam recomendações personalizadas de produtos, né, para se basear nos comportamentos de grupos semelhantes de clientes. Que grandes empresas online, como a Walmart, Netflix e eBay, usam estão analisando o Big Data a partir dessas transações dos clientes para criar informações personalizadas. E no setor público também, a análise do Big Data, ela vem criando um movimento muito forte em direção às cidades inteligentes, como está acontecendo em Nova York, que eles fazem uso da tecnologia digital e o armazenamento de dados para tornar melhor o funcionamento das cidades e como servir melhor os moradores. Até tem um negócio interessante que eles fizeram em Nova York, um estudo, por conta do descarte de alguns resíduos, né? Eu não me lembro exatamente, mas é do óleo usado em cozinha, e daí eles analisavam onde os restaurantes e as lanchonetes se localizavam e se elas usavam esse serviço. Porque então, se elas usavam esse produto e não usavam o serviço de coleta desses resíduos, senão que eles estavam sendo despejados no meio ambiente ou no esgoto da cidade, que causava entupimentos e tal. Então, eles estão buscando usar a análise do Big Data, criando dados para criar cidades inteligentes também. Pode passar, por favor. Análise de localização e sistemas de informações geográficas. A análise do Big Data, ela inclui a análise de localização e capacidade de obter percepções de negócios a partir do componente de localização dos dados, incluindo dados de localização oriundos de telefones celulares, resultantes de sensores ou dispositivos de digitalização e dados de mapas. Basicamente, aquela situação quando liga o localizador do celular, liga o GPS, às vezes visita um lugar e aí do Google pergunta assim, como você gostaria de avaliar tal lugar? É porque isso está sendo utilizado uma análise de localização de sistemas, né? E a análise de localização, por exemplo, ela pode ajudar um profissional de marketing a determinar para quais pessoas eles devem direcionar os anúncios, restaurantes, lojas, e quantificar o impacto dos anúncios nessa situação. Aqui nessa imagem, então, os Estados Unidos usou o serviço, na verdade foi o Serviço de Pesca Marinha Nacional dos Estados Unidos, né, que usou o sistema de informações geográficas justamente para identificar o habitat crítico para tutas prateadas na costa oeste dos Estados Unidos. Então, ali tem que mostra áreas sombreadas, lugares onde a truta está sendo ameaçada, os lugares pontilhados indicam os lugares onde a espécie está ameaçada. Basicamente, eles fizeram um mapeamento, né, com base nos dados, para fornecer um resultado. O que está acontecendo no Brasil hoje também é muito semelhante. O IBAMA está fazendo esse mapeamento por meio dos caçadores que fazem o controle do javali, que é uma espécie exótica invasora, né? É considerada uma praga no nosso país.
Então, os caçadores estão informando o IBAMA os lugares onde ocorrem os abates, e o IBAMA está criando um mapeamento em todo o país para saber onde eles estão ocorrendo em maior quantidade e quais estão sendo os por exemplo, assim, idades, se são machos, fêmeas, e a idade média dos javalis que estão sendo abatidos, justamente para fazer um mapeamento. Então, eu acredito que pode ser uma analogia com esse mesmo sistema que os Estados Unidos estão usando de sistema de informações geográficas. Da minha parte, é isso aí. Boa noite, pessoal. Eu vou apresentar sobre o usuário da inteligência empresarial. Os colegas anteriormente explicaram que os ambientes de inteligência empresarial, no caso, agora eu vou dizer que através das plataformas SIG, Sistema de Apoio à Decisão, Sistema de Apoio Empresarial, o setor estratégico, os gestores seniores vão tomar variadas decisões das empresas e através das interfaces visuais, como um exemplo do scorecard. Aqui tem um diagrama explicando a forma que os gestores sêniores fazem a tomada de decisões. No caso, 20% desses usuários poderosos manejam seus relatórios de produção, visualizações de scorecard, os detalhamentos, né, as previsões de análise, eles acarretam 80% dos usuários casuais, que são o pessoal que faz a operação, os gerentes, funcionários e analistas de negócios. E para tomar a devida tomada de decisão, eles fazem esses relatórios de produções pré-formatados da inteligência empresarial, que são os relatórios de sistema de integração gerencial, e através dessa tomada de decisão, eles se compõem na plataforma de inteligência empresarial da categoria usuário para poder tomar a devida decisão semi-estruturada, como comentado anteriormente. Aqui a gente pode ver uma análise de sensibilidade que levanta a devida questão do momento, se a empresa aumenta o orçamento de publicidade em $1 milhão, ou se aumentaria os preços de produção em 5%. E olhando nesse parâmetro, a gente pode ver, nesse momento, o custo de oportunidade que os gestores podem fazer em variado momento. Aqui tem um caso de uma gravata que custa $3, eles revendem a 17. Mas através dessa análise, eles conseguem ver com dados refinados de que maneira eles vão tomar a devida decisão. Seguinte. Enquanto aqui na tabela dinâmica, a gente permite analisar os dados de grande banco de dados corporativos. Está bem pequeno aqui, mas o exemplo que eu posso representar é a região que o cliente faz a diferença. Aí, como no caso, tem um detalhamento bem baixo, que está sobre a propaganda de banners. E o lado que dá bastante ênfase na decisão dos gestores são que a região oeste, a localidade oeste, dá maior ênfase para eles poderem fazer a venda desses banners de publicidade. No capítulo do laudo, ele diz que essa empresa é de gestão de treinamento online e de livros. E essa tabela mensura também os grupos de clientes, a idade, o nível superior, escolaridade. Então, ele mostra um lado bem mais refinado, bem dinâmico, diferente do quadro anterior, que era análise de sensibilidade. Aí ele se estuda de uma maneira melhor. Visualização. Seguinte. Aí a gente vê o scorecard, que é a gestão de desempenho empresarial. Ele é uma espécie de método de gestão que nós, gestores, a gente consegue transportar os objetivos da empresa, as estratégias, em todos os campos, em todos os setores da empresa, que são financeiro, clientes, processos de negócios e aprendizado de crescimento. Olhado nessas 4 dimensões, os gestores da alta patente da organização têm a sua tomada de decisão. Seguinte.
enquanto o Governance Scorecard ele é a estrutura a organização da empresa, ele planeja a estratégia de uma empresa, o planejamento estratégico do começo ao fim, ele focaliza os resultados, e anteriormente ele trabalha as 4 dimensões de desempenho da empresa, que repetir novamente, é o financeiro, processo de negócios, os clientes, o aprendizado e crescimento. E o desempenho de cada dimensão é medido por um indicador chamado, indicador-chave, que é o KPI. Esse indicador-chave, por exemplo, em relação ao financeiro. O financeiro está querendo organizar em 500 mil reais, só que ele está baixo do fluxo de caixa. Então, o KPI ele faz um indicador para o gestor, sinalizando tomar as devidas decisões que esse KPI atinge um nível estabelecido. Enquanto a inteligência empresarial entrega na forma de sistema de apoio aos executivos do SAE, que é o Sistema de Apoio Executivo, que seria os executivos seniores, concentra as informações de desempenho, a rentabilidade geral e sucesso da empresa. E esse sistema, ele mensura o próprio balance scorecard. Quanto à gestão de desempenho empresarial, eu vou retratar o BPM, que é uma tecnologia de enfoque, ele otimiza os resultados das organizações, ele analisa os processos de negócios, ele traduz a estratégia da empresa, um exemplo da diferenciação do produto ou serviço, ele analisa o baixo custo do produtor, ele focaliza o crescimento da participação no mercado, o escopo de operações da empresa e suas devidas metas em todos os setores e campos da organização. Aí está um exemplo das empresas SAP, da Oracle e da IBM, e elas são sistemas que vêm de banco de dados, mundialmente conhecido. Próximo. Enquanto sistema de apoio à decisão do grupo, aqui está exemplificada nessa imagem que toda reunião mais acionistas e diretores fazem na empresa, cada um tem uma espécie de desktop. Esse desktop está conectado a um mediador, sentado no centro da mesa, e todas as informações estão situadas na reunião, está logada para todos estarem todos presentes na mesa têm acesso a ela. Porém, todos compartilham, mas ninguém sabe quem é o gerente sênior que deu determinada decisão. Então, como eu exemplifiquei, que ninguém consegue ver o que os outros fazem em seus computadores, até que os participantes estejam prontos a compartilhar informações. Ou seja, todos fazem uma decisão, porém, o gestor determina uma decisão em nome de todos. Bom, aqui estão as referências tiradas do livro do Laudo. Agradeço a atenção. Estamos abertos a demais considerações. Muito obrigado. Boa noite. Certo, então, tá? Muito obrigado pela apresentação do grupo. Alguém tem uma dúvida aí, pessoal?